Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Informo a todos os nobres edis e ouvintes da rede social que a chamada dos senhores vereadores, bem como a leitura dos materiais da hora do expediente, serão feitos pela senhora secretária da mesa, Eliana Aparecida Casaca, de acordo com o artigo 30 do regimento interno desta casa. Chamada dos senhores vereadores: Antônio Severino da Silva, Elton Mas Estocco, Gerson Mário Vieira da Silva, Presente. Jorge Luiz Bedin Cardoso, José Francisco dos Santos, Luiz Adilson Guimarães Alves, Maila Correia da Costa, Severino Francisco da Costa. Presente. Senhor presidente, estão presentes 9 vereadores. Havendo número regimental, com a graça de Deus, ou por aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Coatá, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, realizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022. Gostaria de comunicar aos companheiros vereadores e à população coataense que a Câmara realizará no dia 23/6/2022, às 19 horas, em sua sede, audiência pública para senhores vereadores. Peço à senhora secretária da mesa, vamos agora à leitura do trecho bíblico, o vereador Luiz Adilson, logo após a secretária da mesa estará lendo a matéria. Boa noite. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Salão do plenário, Dr. Moacir Nicastro. Peço à senhora secretária da mesa que seja feita a leitura das atas da 19ª sessão ordinária e 38ª, 39ª e 40ª sessões extraordinárias nos termos do regimento interno. Senhor presidente, eu faço um requerimento verbal para que seja dispensado as mesas, pois se encontra na internet, aí, disponível na internet. Atendendo o requerimento verbal do nobre vereador Luiz Adilson, que solicita a dispensa da leitura das atas, coloco em votação o requerimento verbal. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura das atas. Passamos agora para a votação das atas da 19ª sessão ordinária e 38ª, 39ª e 40ª sessões extraordinárias. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem com relação à aprovação da ata anterior. Aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária da mesa que seja feita a leitura do material da hora do expediente para conhecimento do plenário. Atendendo o requerimento verbal do nobre vereador Luiz Adilson, que solicita que sejam lidas apenas as emendas dos projetos. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do material da hora do expediente. Material da hora do expediente da 20ª sessão ordinária. 1. Projeto de lei. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2020. LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e de outras providências no valor de R$6.000. 2. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025. LDO para 2022, abertura de crédito especial ao orçamento de 2022 e de outras providências no valor de R$25.247,38. Veto, apreciação de mensagem de veto total autógrafo da Lei número 004 de 2022, projeto de lei que dispõe sobre a instituição da área de urbanização específica de interesse turístico e lazer denominada Zona Especial de Turismo e Lazer,
ZTL, a ser implantada no município de Quatá, e de outras providências. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 019 de 2022, de 1º de agosto de 2022. Dispõe sobre a concessão de licença para afastamento do cargo ao prefeito municipal para gozo de férias. Indicações. Vereadora Mayla Corrêa da Costa, solicitando que estude uma forma de implantar um programa farmácia delivery para pacientes acamados e com mobilidade reduzida e também para pacientes oncológicos, permitindo que os pacientes passem a receber medicamentos de uso contínuo em suas casas, de modo a garantir o seu fornecimento de forma ininterrupta e programada. 2. Vereadores Gerson Mário Vieira da Silva e Eliana Aparecida Casaca, solicitando que seja avaliado junto ao Departamento de Trânsito a possibilidade de implantar mão única na rua Marinho Palácio, próximo ao campo sintético. 3. Vereadora Eliana Aparecida Casaca, sugerindo a denominação de alguma rua ou órgão público municipal de José Cícero Corrêa Júnior, o saudoso Junião, advogado de família tradicional quataense, que muito contribuiu para o nosso município. 4. Vereadora Eliana Aparecida Casaca, sugerindo que sejam promovidos cursos e treinamentos para todos os profissionais que atuam nas escolas, a fim de capacitá-los em primeiros socorros e prevenção de acidentes, e que, se possível, referidas capacitações sejam ministradas por entidades especializadas, tais como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Serviços de Atendimento Móvel, SAMU e Defesa Civil, sem custos financeiros para a municipalidade. Neste momento está franqueado o uso da palavra aos senhores vereadores. 5 minutos. Com a palavra, a vereadora Eliana Aparecida Casaca. Boa noite, nobres edis, boa noite, Carlos, Patrícia, boa noite, pessoal que nos acompanha aí pela rede social, né? Hoje nós temos aí um veto, né? E mais 2 projetos, um projeto de R$6.000, que é uma complementação de ficha aí para pagamentos de precatórios. Temos um segundo projeto que é para aquisição no valor de R$25.247,38, para aquisição de cesta básica, aquisição de eletrodoméstico para equipar a cozinha do Departamento de Promoção Social e material de escritório também para a Secretaria de Fundo de Promoção Social. E algumas indicações, né? Gostaria de estar falando aí sobre as minhas indicações. A gente é muito cobrado aí na parte do Departamento de Trânsito. Nós conversamos com alguns munícipes ali que moram em torno ali daquele campo sintético e pediram que a gente podia ver a possibilidade de estar fazendo uma única ali próximo a Marinho Palácio, né? Então, a gente gostaria de estar passando aí para o setor responsável, que é de trânsito, não só essa rua, mas como outras também que a população tem pedido, né? Essa casa sempre tem feito aí indicações para que o setor estude a possibilidade da gente estar melhorando a parte de trânsito aí no nosso município. Também aproveito, né, para falando também da pintura das lombadas, aí dos redutores de velocidades, nós precisamos melhorar aí a parte de pintura, né, que tá ruim, o pessoal não tá vendo aí o redutor de velocidade e passa, e pode aí ocasionar aí algum acidente, né? E também fiz uma indicação, até eu acredito que eu estou até reiterando essa indicação do nosso companheiro aí, o Fio, de estar fazendo aí esses primeiros socorros. Até conversei com a Deise, né, agora a nossa secretária de Educação, sobre, a gente sempre tem, inclusive no início do ano, teve esse curso de primeiros socorros aí para os berçaristas, né, das creches. Mas eu estou solicitando, diante dessa indicação, para que seja para todos os profissionais, para todos os funcionários que trabalhem ali nas escolas também, não só para as creches, mas para as escolas. Eu acho que, como eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço, a importância da gente, às vezes, acontecer alguma coisa, né, uma criança, e a gente ter ali os profissionais capacitados para ajudar.
Também, Marla, parabenizar aí pela sua indicação, não só a parte de medicamentos, mas eu acho que também que puder, fralda, né? Às vezes tem dificuldade da família de estar indo buscar, né? Especialmente acamados, pacientes oncológicos, né? Dietas, né? Integral. A gente puder fazer aí o conforto para a nossa população, né? Especialmente aí os idosos, né? Que estão doentes. E também, até estava vendo até gostaria de estar fazendo aí para as próximas sessões, o projeto, a gente poder ter essa transparência nos medicamentos, né? Hoje mesmo uma pessoa me ligou, queria saber se tinha os medicamentos lá, que ela morava longe, né? E aí, às vezes, ia até a farmácia municipal e não saberia qual medicamento tinha. Então, a gente ter transparência aí, de estar apresentando quais medicamentos que a farmácia tem disponibilidade e o estoque também. Meu primeiro momento é só, senhor presidente. Vereador Elton Mazistou. Segundo momento, senhor presidente. Vereador Jorge Cardoso. Palavra, senhor presidente. Palavra. Com relação ao colocado pela vereadora Eliana, tem observado a questão do trânsito municipal e aproveito, inclusive, vereadora, para que seja indicado aqui verbalmente para que seja feito. Aliás, inclusive já avisando que já foi feita, certa vez, a contratação de um engenheiro de trânsito aqui para a nossa cidade. Uma vez que o nosso trânsito tem aumentado a capacidade e as questões relativas ao trânsito, imperioso se faz a necessidade da contratação de mão de obra especializada para resolver as situações de trânsito. Às vezes a gente corre o risco de achar que algo é muito bom, mas acaba implicando em outras situações. Dada essa situação, importante, muito importante se utilizar de cooperação técnica de pessoas já prontas nesse sentido. Então, fica aqui minha indicação verbal para que o Executivo, através da Secretaria de Planejamento, que é responsável pela classe de trânsito, faça a contratação desse engenheiro de trânsito para avaliar todas as necessidades do município como inteiro e não apenas questão em loco. No momento é só. Vereador José Francisco dos Santos. Vereador Luiz Adilson Guimarães Alves. As palavras, senhor. Senhor presidente, hoje nós temos aqui que votar ou a favor ou contra um veto de uma lei que nós fizemos aqui no Legislativo e enviamos para o Executivo. Pois bem, o Executivo vetou essa lei. Por isso que Quatá está nessa abandonado. Quando nós vamos aprovar uma lei para oferecer emprego para as pessoas, a pessoa fazer uma chacrinha, poder produzir, poder ali, às vezes, até formar mudas de planta, vender na cidade, vender, fazer uma horta, vender na cidade, procurar fazer alguma coisa, é vedado a lei. Por isso que está aí, até esses dias eu coloquei ontem, coloquei no grupo aí nosso, Quatá é o último colocado da região em emprego, em oferecer emprego. Está lá, pode ler lá. Perde, não para desprezar a cidade de Arco-Íris. Perde para Arco-Íris. Nós vamos ganhar de quem? Perdendo para Arco-Íris. E aí o Executivo veta uma lei dessa. Onde é para beneficiar o pequeno, que às vezes vai ali, compra uma chacrinha, quer criar uma galinha, vender um ovo na cidade, um frango. Está vetada a lei. Esse é o Executivo nosso, né? Tá aí. Dá até nervoso. Quatá, 98 contratações, 173 demissões. Um saldo negativo de 75 empregos. Tá aí. Por isso que não vai mesmo para frente. Agora faz um empréstimo de 7 milhões, deve para a Caixa 7 milhões, em vez de fazer alguma coisa para atrair comerciante, atrair grandes empresas, comprar um terreno lá em cima, no anel viário, não sei aonde, para instalar a empresa,
usa os 7 milhões para asfalto. Usa para fazer iluminação pública. É coatar. Eu quero também aí parabenizar a colega Maila por essa indicação, companheiro. E falo mais. É capaz de chegar essa indicação lá, o executivo falar que tem custo para a prefeitura, então ele não precisa fazer isso. Não tem custo. Porque o médico de PSF é para estar fazendo visita na casa desse pessoal. Então o médico do PSF pega, já leva o remédio, já leva o que tem que levar para o paciente. E já medica ele lá. Então, se o executivo vier falar que tem custo para a prefeitura isso aqui, é mentira. É mentira. Não tem custo. Que o médico tem que fazer visita para esse pessoal. Até vou fazer um requerimento para a próxima sessão para ver quantas visitas os médicos estão fazendo para esse pessoal acamado. É o próximo requerimento meu para segunda-feira que vem, hein? Quanto ao outro pedido, a indicação da companheira Eliana aí também, quanto ao curso de primeiros socorros, né, para o pessoal da educação, isso aí é obrigação dos técnicos de segurança do trabalho. Contratou um faz 30 dias. Vamos ver se fazem alguma coisa, né? Porque a prefeitura já passou da hora de formar a sua CIPA, tem que ter o seu PCMSO, LTCAT, todas o que é exigido de outras empresas onde tem 50 funcionários, é exigido pelo governo. A prefeitura tem 700 funcionários, você nunca ouviu falar numa CIPA. Agora tem 2 técnicos de segurança do trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. No momento é só, senhor presidente. Depois eu deixo para o segundo momento o restante que eu quero pronunciar. Com a palavra, a vereadora Maila. Peço a palavra. Boa noite a todos, população que nos acompanha, os funcionários dessa casa, Carlos. Nesse primeiro momento, nós temos 2 projetos de lei para serem votados nessa casa, todos referentes às suplementações de ficha para continuidade no funcionamento da secretaria. Lembrando sempre que essa casa está prezando pela agilidade dos processos, então os projetos chegam de acordo com a sua necessidade, eles já são encaminhados e entram em votação. Com relação ao veto, é um projeto bem complexo, cabe a nós, como Casa de Lei, avaliar realmente quais são as necessidades e não responder futuramente por algum problema, por alguma ilegalidade. Então, o veto vai ser votado esta noite. Não quer dizer que nós somos contrário ao projeto, mas, se necessário, fazer algumas adequações, algumas correções, para que não tenha nenhum problema, né? Não tenha nenhuma ilegalidade, que não é a finalidade dessa casa. Projeto de decreto legislativo, de que todos temos o direito a um descanso, nada mais justo que o prefeito também o faça. Com relação à indicação da farmácia delivery, há algum tempo eu já tinha feito uma indicação verbal, e aí resolvi fazer, né, essa indicação. Conversei com o prefeito, conversei com a secretária durante o recesso, porque muitas famílias não têm condições de pagar um funcionário para ficar com os entes acamados. Então, muitas vezes não conseguem estar indo até a farmácia para poderem retirar essa medicação. Então, precisa se estudar uma logística. Palmital é um exemplo, acho que seria interessante que a secretária, que a farmacêutica, ou responsável pela secretaria, pela diretoria, fosse conhecer, né? Acho que os exemplos de funcionabilidade, eles devem ser copiados. Então, acho que dessa forma a gente vai conseguir com que as famílias, principalmente os pacientes, tenham mais condições e consiga, né, ter um pouco mais de tranquilidade. Com relação
ao que foi dito com relação ao técnico de segurança do trabalho, nós temos uma médica também agora do trabalho, então acho que está na hora, sim, de a gente formar uma equipe que consiga dar condições, orientações, fazer a prevenção, porque há um tempo eu levantei uma questão com a secretária do alto número de funcionários no cargo de motorista que acabaram durante os seus 30 anos, 20 anos, né, de função, desenvolvendo um câncer de próstata, um câncer de reto. Isso são dados que nós temos na nossa secretaria, né? Então, precisa ser prevenido. A gente precisa trabalhar com essa prevenção, para que a gente não, lá na frente, quando o paciente for diagnosticado, quando o funcionário for diagnosticado, depois de servir 30 anos os pacientes, o município, ele ter a vida interrompida, né? Então, assim, é uma situação que a gente tem esse dado. Então, acho que a gente precisa trabalhar nessa prevenção. Então, como foi mencionado, temos 2 técnicos hoje, temos uma médica prestes a tomar posse, enfermeiras com capacitação, para que a gente consiga fazer essa prevenção. Com relação à questão do trânsito, há algum tempo, essa casa vem falando, participei no último mês de um podcast, até que o Jean Marcelo levou um dado, que agora me fugiu o termo. Então, assim, são dados que precisam, como o Jorge mencionou, conhecimento técnico, para que não seja feito nada que vá contra a legislação. Né? Então, a gente precisa cobrar para que isso aconteça no nosso município, para evitar acidentes futuros. Primeiro momento é só, presidente. Com a palavra, o vereador Severino. Boa noite, senhor presidente, nobres companheiros, pessoal que nos acompanha pelo meio da internet. Fala muito não, falar só da indicação aqui da vereadora Eliana, uma indicação bastante importante. Eu peço que venha acatar, assim como também que venha criar o conselho da CIPA também aqui no nosso município, com os nossos funcionários, né? E todo ano venha fazer uma reunião com todos os funcionários e fazer tipo aquele teatro que nem você vê nas empresas grandes que tem a respeito da CIPA, né? E também a respeito dos EPI, dos nossos funcionários também, né? Vem agrubar tudo isso aí nessa indicação aí da vereadora, né? Da vereadora, uma indicação bastante importante. E vou estar falando também a respeito desse veto, o qual essa casa a gente vem lutando a respeito dessa chácara aqui no nosso município, e desde que eu falo que muita gente tem um sonho a ser realizado. O sonho do trabalhador é trabalhar 35 anos, 40 anos numa empresa para ele comprar um pedacinho de terra. Por quê? Ali ele vai ajudar no seu sustento, vai ter um pé de mandioca, vai criar um frango, vai criar uma galinha, né? Um porquinho ali para ajudar ali no suprimento da sua necessidade da sua casa. Desde o momento, já sou contra o veto, quando eu já tive a minha posição, e esse projeto aí a gente vem elaborando há muito tempo aqui nessa casa, eu não posso deixar de votar contra esse veto. Desde o momento, meu voto já é contra, e venha estudar aí para todo mundo aí se aconchegar nessa chácara aí, que vai dar bastante emprego para o nosso município, né? Assim como Herculândia. Herculândia tem muitas chácaras que são todas ali os mudeiros que faz o seu viver ali nessa chácara, né? Não sei como é que é o andamento lá, mas o projeto, quem for o loteador, que arca com as consequências, né? Quem que vai lotear já arca com as consequências de fazer o planejamento, a estrutura do terreno para estar loteando aí para esse pessoal aí. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, agora nesse momento nós vamos à votação dos projetos.
Vamos à votação do primeiro projeto de lei. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025 LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e das outras providências no valor de R$6.000. Secretaria de Assuntos Jurídicos, pagamento de precatório. Algum dos vereadores gostaria de comentar sobre o projeto? O projeto encontra-se em discussão. Algum dos vereadores gostaria de comentar sobre o projeto? Não havendo nenhuma manifestação, o projeto encontra-se em votação. Jorge. Favorável ao projeto. Severino. Favorável. Antônio. Eliana, favorável. Gil. Ayla. Elton. Vereador Elton Mas. Não, eu entendi que ele deu um sinal, achei que a transmissão tivesse favorável ao projeto, senhora secretária. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos ao segundo projeto. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025 LDO para 2022. Abertura de crédito especial ao orçamento de 2022 e das outras providências no valor de R$ 25.247,38. Secretaria de Promoção Social. Aquisição de cestas básicas, material de escritório, combustível e aquisição de eletrodoméstico para equipar cozinha. Algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? Não havendo nenhum vereador que se manifeste, o projeto encontra-se em votação. Ayla. Jorge. Favorável. Eliana, favorável. Favorável. Elton. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, esses são os projetos dessa noite. Agora nós vamos a um veto. Apreciação. Apreciação de mensagem de veto total ao autógrafo da Lei número 004 de 2022. Projeto de lei que dispõe sobre a instituição da área de urbanização específica de interesse turístico e lazer, denominada Zona Especial de Turismo e Lazer, ZTL, a ser implantada no município de Quatá, e das outras providências. Algum vereador gostaria de comentar sobre o veto? Antes de estar passando para a palavra para alguns vereadores, só para entendimento dos senhores vereadores, não é aprovação, e sim nós estamos votando o veto. O projeto foi vetado pelo Executivo. Caso o veto seja aprovado, o projeto hoje aqui ele volta e ele é cancelado. Caso o projeto avance, se votarem contrário ao veto, aí sobe para o Executivo para que a lei seja colocada sancionada. Então, quem for antes da manifestação, só para entendimento, favorável e contrário ao veto. Senhores vereadores, algum vereador quer comentar a respeito aqui do projeto? Eu gostaria, senhor presidente. Vereador Jorge. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham por rede social, todos os presentes no plenário. Inicialmente, com relação ao projeto de lei em questão, gostaria de deixar claro que eu não participei da votação, eu ainda não era vereador nessa casa
quando esse projeto de lei ele foi apreciado pela primeira vez. Esse projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa e foi encaminhado ao Legislativo para sanção. No entanto, o prefeito, através do seu Poder Executivo, apresentou hoje um plano de veto. O que eu quero deixar claro, fazer declaração clara, que quando eu assumi a cadeira aqui nessa casa, eu assumi o compromisso, fiz uma promessa de que eu ia observar a Constituição, as leis e os interesses do município e o bem geral de sua população. Bom, isso observado, o que hoje me baliza com relação ao veto é a possível situação de ilegalidade por conflito entre leis que já versam sobre esse assunto em âmbito nacional. Nós temos lei de parcelamento de solo a nível federal. E, ao estudar o projeto de lei que foi encaminhado para lá, eu verifiquei alguns conflitos, realmente, entre o que versa a lei em âmbito nacional e o que está sendo proposto aqui. Não existe, de maneira alguma, dentro do meu voto, dentro da minha situação, a vontade de que a população deixe de ter o seu sonho para ter o seu lugar para plantar a sua horta. Não existe dentro da minha manifestação a vontade para que a população tenha o local para criar suas galinhas. Muito pelo contrário. Eu gostaria que todos pudessem ter o direito a isso. No entanto, e isso é bastante claro, eu quero que fique bastante claro, para que a gente faça a aprovação desse projeto, parece que ninguém mais vai poder ter chácara no município, vou poder ter chácara no município. E não é isso que está dizendo essa lei aí. A lei que está em questão, o veto que está em questão, não é que se vai ter chácara ou não vai ter chácara, vai continuar tendo chácara da mesma forma. Algo que está sendo colocado em debate é que, dentro do perímetro urbano, todas as glebas que existem dentro do perímetro urbano, ela vai poder ser fracionada de maneira a poder ser liberado para essas pessoas um pedacinho de terra. Pois bem, seria muito bonito isso acontecer, caminhando e cantando e seguir a canção. Mas a grande realidade é que, se a gente pensar pura e simplesmente nisso, a gente esquece de quem vai ter que liberar a infraestrutura para isso, quem vai pagar pela captação de esgoto e demais situações, iluminação pública dentro dessas áreas que estão no perímetro urbano, porque já existe legislação específica para se fazer desmembramento dentro da área urbana e ela sim segue a legislação federal. Agora, o que me espanta é você criar uma lei específica sobre um assunto que já é versado. Se o assunto já é tratado, o que pode acontecer? De primeiro antemão, eu fui verificar. Todos aqueles que forem beneficiados pela provável projeto de lei não poderão ter a sua escritura. Eu tenho um professor de Direito Civil que ele diz a seguinte situação: se não é registrado, não é dono. Meu professor de Direito Civil, professor Valdeci, excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito da comarca de Marília, ele diz que quem não registra não é dono. Se você não consegue emitir uma escritura, muito menos você vai conseguir registrá-la. Logo, o que eu estou fazendo aqui é defendendo os interesses do município e da população em geral. Eu não quero, de maneira alguma, interferir no sonho das pessoas, mas eu preciso, sim, deixar claro a minha questão de voto com relação ao veto, e já, de antemão, me coloco favorável ao veto com relação justamente aos casos que eu tenho apontado. Ademais, foi mencionado questão de Herculândia e Tupã. Se vocês fizerem uma breve consulta no Ministério Público,
nos autos do Ministério Público ou no site do Ministério Público, vocês verão que existem inquéritos civis abertos justamente na cidade de Tupã, justamente na cidade de Herculândia, que estão em andamento com relação a situações parecidas. E, segundo o Ministério Público, tem entendido que tais situações aparentemente apontam para loteamentos irregulares. É isso, a matéria que o Ministério Público tem levado em consideração. Pois bem, seguindo a linha de raciocínio, uma vez que eu já declarei o meu voto com relação a isso, adiante, se houver qualquer inquérito civil destinado a esse assunto no município de Quatá, eu quero deixar registrado isso, e através da nossa casa de leis aqui, que está sendo a nossa pauta e tudo mais que está sendo transmitido, eu quero deixar registrado de que eu não comungo disso que está nesse projeto. Volto a dizer, eu gostaria de salientar e deixar isso bem claro, porque o discurso político que se adota é muito bonito, mas eu tenho compromisso com a observância da Constituição, das leis e o dever de interesse do município e bem geral da população. Partindo desse pressuposto, eu quero deixar claro que eu sou a favor, sim, de que se mantenham chácaras. Eu quero, sim, que exista a possibilidade das pessoas terem isso daqui, mas de uma maneira que elas possam, amanhã, registrar isso e ser donas delas. Não ter que sofrer um processo judicial e perder isso ali na frente, porque eu comprei de um contrato de gaveta. Então, simplesmente, o meu posicionamento, eu sou totalmente a favor de que sejam dados todos os suportes necessários às pessoas que se encontram atualmente nessa situação. Isso precisa, são pagadores de impostos do município. Mas o que eu não posso é passar aqui como, pura e simplesmente, alguém que não foi atrás de saber do que está acontecendo. E por essas irregularidades, é por essas possíveis ilegalidades que eu identifiquei, data vênia, salvo a opinião de cada um, essa é o meu posicionamento. Cada vereador aqui tem o livre-arbítrio para votar conforme manda o seu pensamento. Se o vereador quer pagar para ver e amanhã resolver que arca com as consequências de um inquérito civil público, quiçá uma ação civil pública, fique sabendo, e eu quero deixar isso registrado também, de que todos os valores que forem revertidos aos donos desses possíveis empreendimentos vão ter que sair dos cofres da Prefeitura Municipal de Quatá. E isso causando um dano no erário público. Causando-se dano ao erário público, caso isso venha a ocorrer, quero deixar bem claro, não estou dizendo que é isso que vai ocorrer, mas, como já dito em outro momento, que nunca houve em lugar nenhum isso acontecer, mas pode acontecer. Cada dia mais as pessoas estão mais cientes dos seus direitos. Logo, se isso vier a acontecer, que se responsabilize cada um por seus atos. Por um momento é só, eu agradeço. Senhores vereadores, mais algum vereador quer se manifestar a respeito da projeto de lei que dispõe sobre a instituição de área de urbanização específica de interesse turístico e lazer denominada Zona Especial de Turismo? Vereador Luiz Adilson. Senhor presidente, a maioria dessas áreas aí que nós estamos aqui votando ou a favor ou contra esse veto, essas áreas já fazem parte da zona urbana do município. Se pegar a lei que demarca a zona urbana do município, essas chácaras do colégio agrícola ali que foi loteada, é a zona urbana. Se pegar o anel viário para cima aqui, zona urbana. Então não se trata de zona rural, é zona urbana. Como fala que é zona urbana, a responsabilidade é de quem? Executivo. Não, eu estou falando. O senhor depois fala a hora que o senhor quiser, e eu estou falando. Zona urbana. O executivo é responsável, ele vai cobrar o IPTU desse pessoal.
E outra, tem uns parâmetros na lei lá que diz que não precisa de calçamento, cada dono de chácara é responsável pela sua iluminação pública, não tem custo para a prefeitura. A própria Sabesp já tem água ligada até essas chácaras, eles já pagam a rede de esgoto lá, paga a Sabesp. Então, nós temos que ver o que a lei está falando aí, se é zona urbana, é zona urbana, está na zona urbana. Esse projeto tem o questionamento de pagar o IPTU. Eles vão pagar o IPTU como todos nós pagamos. Até o pessoal do balneário paga. E lá tem esgoto? Tem água encanada lá? O condomínio fechado, né? Que agora virou todinho, foi para... Vereador, peço uma parte da sua palavra. No momento é só, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Adilson. Vereador Severo. Cumprimentando ali, o vereador falou, faz bem sentido. Para você ligar uma água, não tem que ter um número? E o número surge da onde? Bem focada essa pergunta aí do vereador. O número vem da onde? É nós que passa esse número da casa para fazer a ligação nesses lugares, nessas áreas urbanas? O momento é só, senhor presidente. Peço a palavra pela ordem. Com a palavra, vereador Jorge. É bastante interessante. Os dois vereadores realmente falaram isso logo aqui. Zona urbana. Zona urbana, existe uma lei de zoneamento e existe uma lei que especificamente fala como se deve ser feito. Agora eu pergunto, por que não foi feito dessa forma? Então é outra questão. Eu não posso seguir os moldes para criar algo para corrigir, para botar um remendo em panela ruim. Isso eu não posso acatar. Agora, de fato, colégio agrícola é zona urbana. E quando se fala de zona urbana, existe chácara em zona urbana. Se existe chácara em zona urbana, existe critérios para que seja identificado essa chácara e desmembrada essa chácara dentro dos moldes legais. E é esse o meu ponto. Se existe essa lei, para que existe uma necessidade de uma nova lei versando sobre o assunto? Era só ter seguido a lei. Ou, então, calma lá, não foi seguida a lei, e a gente está reconhecendo isso, e a gente precisa apurar isso, então. Aí é outro assunto. Mas, criar, se a gente se atentar ao que está sendo debatido neste momento, deliberado neste momento, é de que já existe lei e nós queremos simplesmente deliberar ou mudar a forma com que a lei a nível nacional é feita. Só isso. Exato. Os dois vereadores que se colocaram de maneira correta. É zona urbana. Mas e por que não foi feito trâmite, então, com zona urbana? Agora eu pergunto, se qualquer um tenta a zona urbana, então, comprar uma gleba e mandar bala, fazer, quer dizer, então, com a Guatemi o cara podia ter comprado só a gleba, liberado tudo e não precisava ter feito zona de esgoto, não precisava ter feito puxar iluminação pública, não precisava ter feito nada. Existe lei que delimita, que versa sobre a questão de zoneamento urbano, que versa sobre a situação de desmembramento de glebas. É essa questão que eu estou apontando aqui, que eu gostaria que entendesse. Não é o discurso político que vai me fazer entender diferente daquilo que está. Eu entendo a colocação dos senhores, mas o que eu não posso é deixar que siga por esse lado. Só. Vereador José Francisco, por favor. Senhor presidente, sobre esse projeto aí, eu fico analisando. Quando esse projeto passou nessa casa aqui, eu votei a favor do projeto. Agora, como que eu vou votar a favor desse veto? Sendo que eu votei a favor
E esse projeto, quando saiu daqui, ele passou pelo jurídico da casa. Porque aqui nós temos jurídico nessa casa aqui. Nós não temos conhecimento de lei, só que nós temos o jurídico da casa. Se o jurídico deu parecer favorável ao projeto, e como que agora eu vou votar contra, vou votar a favor desse veto? Então, eu fico analisando o meu voto. Então, eu já digo, meu voto, eu sou contra esse veto. Muito obrigado. Senhores vereadores, vamos à votação do projeto? Podemos ir? Vereadora secretária Eliana Casaca, vamos agora à votação desse projeto. Eliana, contrário ao veto. Elton, Favorável ao veto. Ayla, Severino, Contrário ao veto. Jorge, Favorável ao veto. Luiz Adilson, Stefano, Antônio Severino. Senhor presidente, eu vou dar o voto meu aqui. Inclusive, a companheira Eliana me disse que esse projeto, o prefeito ia corrigir, era para parar, queria mandar outro para nós, não é isso, companheira? Eu tenho um sítio meu, companheiro presidente, com escritura, registro, ITR, tudo certo, o INCA, tudo legalizado. Eu fui intimado em João Ramalho, delegado de Rachari, Poatá, por uma denúncia que falou que estava loteando, mas provei que está tudo legalizado. Então, quer dizer, aqui o Ministério Público vai dizer que achei que eu estou aqui fazendo um voto meu para mim vender essa chácara, me dividir meu sítio. E tem outra denúncia ainda. Essa foi a denúncia que teve. Mas está com 8 dias que teve outra denúncia. Já está colocando o nome meu, todo mundo está achando novo. Então, o que vai dizer aqui? Eu pensei que o prefeito ia mandar um projeto para casa de voto, se foi vetado lá. Mas eu, na minha condição aqui, quer que você entenda aqui. Né? Inclusive, você intimado de novo. Sempre está tudo certinho, meu, graças a Deus. Registro, INCA, tudo, mas tem gente que nem o Pedro falou aqui, quando tem um pedaço de terra, é grande, a gente tem inveja de política e tudo. Você não pode ter um carrinho novo, você não pode ter um sitinho, você não pode ser um vereador, porque você é um cara pobre. E gente da sociedade, é bastante gente da sociedade, que faz, denuncia anônimo, não tem coragem, mas denuncia. Conhece todo mundo aqui onde mora, que a gente tem. Você entendeu, senhor presidente? Eu estou falando aqui sobre o Ministério Público vai entender o quê? Primeiro, a pessoa que vai ser intimada lá é eu. Eu vou ser intimado ainda. Pelo delegado, que você entenda eu sou, né? Vai dizer que eu estou conversando a mim. Eu dividi meu sítio lá que eu comprei, que tem 23 mil metros, mas o que eu estou fazendo para favorecer é para me vender de 1.000 metros. Então eu vou ser a favor do veto por causa disso. Eu sou a favor do veto, tá bom? Senhores vereadores, teve um empate aqui, 4 votos contrário ao veto, 4 votos favoráveis. A gente pôde apreciar bem a matéria aí, ouviu os dois posicionamentos do vereador Jorge Cardoso, explanou seu ponto de vista, o vereador Luiz Adilson também explanou, assim como o vereador Severa. E hoje meu voto vai estar acompanhando a explicação do vereador Luiz Adilson, que trouxe uma grande importância, e assim como é o balneário de Quatá, né? Então, acho que assim como muitas pessoas conseguem comprar um terreno lá, esperamos que assim também possamos fazer em outros lugares, assim como na cidade. Então, eu sou contrário ao veto, acompanhando aí. Quero parabenizar o vereador Luiz Adilson aí pela grande explicação aí, que acho que trouxe aí, para estar tirando aí esse empate. O meu voto contrário, 5-4, o veto foi reprovado
Foi 4-4. Então agora eu desempato e eu sou contra o veto. Senhores vereadores, o veto foi reprovado. Vamos agora ao projeto de decreto legislativo número 19 de 2022, 019 de 2022, de 1º de agosto de 2022. Dispõe sobre a concessão de licença para afastamento do cargo ao prefeito municipal para gozo de férias. Algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? Sobre o decreto? O projeto encontra-se em discussão. Quer votar especial? Depois eu vou votação especial. Normal. Luiz? Ana, favorável. Severino? Favorável. José Francisco? Ayla? Jorge? Favorável. Miguel? Senhores vereadores, as indicações serão remetidas ao Poder Executivo. Neste momento está franqueado o uso da palavra aos senhores vereadores, 15 minutos, assuntos diversos. Primeiro vereador Elton Mazzi. Boa noite a todos. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rede social, os demais vereadores que compõem o plenário nessa noite, o Ruth que está trabalhando nessa noite, a Patrícia, em nome dela, cumprimento todos os funcionários dessa casa. E tivemos um mês aí de recesso, mas embora mesmo durante o recesso tivemos reuniões, tivemos sessões extraordinárias, entre elas uma sessão que nós realizamos na última quinta-feira, e aprovamos aqui aproximadamente mais de 2 milhões de reais. Nós aprovamos através de emendas estaduais, federais, e eu tenho certeza que ajuda a administração pública com relação a esses recursos. Embora estivemos de recessos, mas trabalhando à disposição. E lembrando também, né, que infelizmente algumas pessoas fazem algumas colocações desnecessárias e sem informação, e a Câmara Municipal, quando realiza a sessão extraordinária, o vereador não é remunerado, tá? Só para lembrar. Quero enaltecer aqui o trabalho realizado nesses últimos 30 dias do Fundo Social, através da Escola de Beleza, formação de muitas mulheres, jovens, no curso de manicure, pedicure, curso de filtro. Agradecer à primeira-dama do Estado, Lúcia Garcia, que mais uma vez olhou com um olhar de necessidade para o nosso município, encaminhando aqui cestas básicas, mais cobertores para nós, né, podemos aí contribuir para as pessoas menos favorecidas. Então, quero enaltecer aqui o trabalho da Lu, na frente da assistência social e toda a sua equipe aí. Parabenizar também o pessoal da promoção social, e isso foi muito importante. Não me lembro de ter acontecido isso antes no município, mas no dia 28/7 foi comemorado o Dia dos Avós. Foi fornecido e preparado um café da manhã para esse pessoal no CRAS, né? Então, eu acho que isso é importante, valorizar, promover momentos de harmonia, de confraternização, principalmente o pessoal da melhor idade. Então, enaltecer aqui, mais uma vez, a importância da volta das aulas de balé. Eu tive a oportunidade de procurar um curso particular para poder inscrever minha filha, e não é barato, não é fácil. Então, as aulas de balé vêm aí voltando com tudo aí para poder as crianças que não têm essa oportunidade. Já fui procurar saber também, tem um projeto aí para que futuramente venha fornecer roupa para essas meninas que participem desse projeto, que é de extrema importância. Ao TC aqui também já estão abertas as matrículas para o pessoal do Guri, que queiram participar e voltar aí às atividades do Guri. Então, procure a Cíntia, toda a sua equipe, né, para nós ocuparmos as nossas crianças aí. Quero enaltecer o trabalho realizado
né, pelo Banho Roxo, que está aqui nessa noite, Jean, o Júnior, a sua esposa, a Bárbara, quero enaltecer o trabalho da Aline, do Shin, de toda a equipe, pela primeira ação que nós tivemos de castração no nosso município agora no mês de julho. Foram aproximadamente quase 210 cães e gatos castrados. Não podemos esquecer de agradecer ao Gambale, que é deputado estadual, ao Edson da Paiol, à Fundação Gaari, também os protetores de animais, em nome da Márcia, da Samanta, todo o pessoal lá. Eu quero enaltecer o trabalho realizado, acompanhamento, tive a oportunidade de participar lá, da Andréia também, seu filho que participou lá. Então é difícil a gente mencionar nomes aqui para acabar esquecendo de alguém, mas todos os membros que compõem a Protetores Animais de Quatá. Quero aqui enaltecer e parabenizar esse excelente trabalho que já tem um compromisso aí do ano que vem, acredito que está voltando ao nosso município aqui. Parabenizar todos os agricultores, dia 28 de julho se comemorou o Dia do Agricultor. É através do campo, é através do agricultor que vem o alimento para a nossa mesa. Foi a agricultura que sustentou economicamente, né, o nosso país no momento mais difícil que nós passamos nessa pandemia. Então, por trás do agricultor tem um mecânico, tem vários profissionais aí também, mas nós não podemos esquecer de enaltecer, e uma das coisas que fomenta o nosso município aqui é a agricultura. Uma das situações que eu gostaria de comentar nesse segundo momento, senhores vereadores, a questão da segurança pública no nosso município. Está lastimável. O governo estadual não é de agora, não, porque, graças a Deus, nós temos a oportunidade de estar sendo olhado pelo atual governador Rodrigo Garcia, mas o governo do estado não faz a sua parte faz muito tempo. É uma pouca vergonha o município ter que arcar com tudo aquilo que é responsabilidade do estado. Segurança pública, se não fosse o município pagar atividade delegada, nós estaremos aqui hoje com 1 ou 2 policiais, tendo que cuidar de aproximadamente quase 15 mil habitantes. A administração passada, eu me lembro que nós tínhamos uma viatura aqui sucateada. O ex-vereador Henrique cobrava e com veemência, com firmeza. Chegou uma situação, nós tínhamos uma viatura aqui amarrada com arame. E a responsabilidade era do município ter que pagar a atividade delegada para nós termos efetivo. Quero enaltecer o trabalho da Polícia Militar, que no último final de semana veio com uma equipe de fora aqui, mas infelizmente vem, faz o trabalho de um dia, apreende algumas pessoas ali que estão irregulares com a sua habilitação, com o seu documento, do seu automóvel, mas infelizmente é preocupante. Então você que tem um estabelecimento, você que tem alguma ideia, alguma situação que possa nos ajudar, amanhã às 10 horas nós estaremos reunidos no anfiteatro. Polícia Militar, a administração pública, através do seu executivo, essa casa de leis, legislativos, para nós discutirmos. Não sei se vem alguém representando o Ministério Público, o juizado, mas nós precisamos pontuar. É preocupante. E se passa do limite porque não é mais a pessoa que vai lá e rouba um fio, rouba uma casa, alguma coisa nesse sentido. Estão roubando e agredindo as pessoas. E para que não aconteça o pior, que ninguém pague com a vida nos próximos ocorrências, nós precisamos tomar uma medida drástica. Então, acredito que venha a ser uma reunião bastante produtiva e espero estarmos todos juntos amanhã, esse dia 2/8, às 10 horas no teatro. Mais uma vez, foi tratado aqui nessa noite a questão da segurança da administração pública. Eu venho pedir encarecidamente aos senhores técnicos de segurança. Nós tivemos uma situação que nesse período que nós tivemos em recesso, alguns equipamentos para pessoas portadoras de deficiência física foram instalados no espaço ao lado do campo sintético, no Jardim Alvorada. E, infelizmente, alguns marmanjos acabaram danificando alguns equipamentos que precisaram ser retirados do espaço. E eu peço à equipe de segurança do nosso município, não só o pessoal do monitoramento, que a responsabilidade deles era passar por lá, zelar pelo espaço, mas as pessoas da equipe da segurança do trabalho, ou a prefeitura municipal notifique o responsável pela obra, isole aquela área. Nós temos um degrau lá perigoso, onde uma criança já caiu lá. É um local um pouco escuro. Ficou um degrau lá que possa vir a causar um risco. Graças a Deus essa criança não quebrou o braço, mas acabou se machucando, se ralando. Então, vamos tentar amenizar o problema que ficou naquele espaço. Quero aqui também
enaltecer o trabalho da Secretaria da Agricultura através dos cursos de jardinagem. Hoje nós temos uma grande dificuldade no nosso município, nós não temos um profissional de jardinagem para fazer um paisagismo. Eu acho que isso é importante, qualificar, preparar, então enaltecer esse trabalho. Enaltecer o trabalho da Secretaria de Esporte através do seu secretário Beto, de toda a sua equipe, através da categoria de base, as crianças que estão disputando os torneios para fora, disputou a Mercosul aqui também, o Severo foi enaltecer seu trabalho, o senhor vereador, que voluntariamente foi lá, meus parabéns, né? Você é uma pessoa que sempre vestiu a camisa do esporte. Enaltecer as meninas do futsal que ontem estiveram em Paraguaçu, o Cleito, que de uma forma voluntária acompanhou as nossas crianças no último sábado, junto com o Hugo até Paraguaçu Paulista, campeonato amador. Então, algumas atividades estão sendo desenvolvidas e eu acho que isso é importante. Quero dar as minhas boas-vindas a Deise Pires, que assumiu a Secretaria de Educação. Eu acho que é uma pessoa gabaritada, formada, preparada, e eu tenho certeza que a nossa educação tem a ganhar com isso. Já estendi os meus cumprimentos à dona Denise, uma vez que ela saiu do cargo, uma pessoa também que, por mais de 12 anos, levou com muita honra, né, a educação do nosso município. O segundo momento é só, senhor presidente. Muito obrigado, uma ótima semana a todos e uma boa noite. Com a palavra a vereadora Eliana Casaca. Boa noite novamente. Nesse segundo momento, gostaria de aproveitar o gancho aí do vereador Elton, né? A gente acaba fazendo as anotações aqui, e é o que a gente passa aí, né? Estamos aí no um mês de recesso de sessões, mas nós continuamos trabalhando aí muito sério. Eu sempre falo que a gente quer o bem-estar aí da nossa comunidade e segurança, né? Nessa última semana aí, como mencionado aí, nós tivemos vários roubos, não foi apenas um. Inclusive, o senhor Pedro, né, pai da Luzinete, bem conhecido aqui, tem um estabelecimento na nossa vila, foi agredido e não foi morto porque ele se defendeu. E estava preso a pessoa. E, de repente, por falta, não tinha 90% de provas e a 10% soltaram. E o senhor Pedro fica agora vítima, com medo, população com medo. E aí? Então, essa reunião, né, conversamos aí com o executivo, pedimos agilidade em marcar essa reunião, conversei com o delegado essa semana, com a sargento, porque nós não podemos ser refém da criminalidade. Nós não podemos ter que ficar em casa e contra os criminosos na rua. Não. Nós moramos numa cidade pequena, pacata, e é assim que nós temos que continuar. E nós precisamos pressionar, sim, pagamos atividades delegadas e precisamos ter mais segurança no nosso município. Aproveitar também a nossa, né, parabenizar aí o pessoal do monitoramento, que muitas vezes faz até essa função, né, que a gente pede. Precisamos que amanhã saia muitos frutos dessa reunião, porque a gente não pode deixar a nossa população com medo. Aproveitando também, gostaria de parabenizar sobre os cursos, né, que estão sendo oferecidos aí pela promoção social, os cursos muito bom, o pessoal está fazendo mesmo, teve bastante adesão dos cursos, né, eu sempre, né, vou repetir, conhecimento não ocupa espaço, isso é bem importante para a gente estar melhorando aí os currículos nossos, né, da população aí, na hora de estar procurando emprego. Também, nobre Jorge, quando eu falei sobre hoje, sobre o trânsito, nós fazemos aqui indicações, mas é claro que a gente quer uma pessoa competente. Eu não tenho competência técnica aí para saber o que pode, o que não pode. Então, sempre que eu sou abordada por um munícipe que me solicita, eu explico. Vamos passar para o setor competente e eles vão analisar a possibilidade de estar fazendo. Com certeza, temos que ter competência. Mas já que nós temos aí
vou repetir hoje mesmo, temos aí vários, vou falar lombada, que é mais fácil até para entendimento, sem pintura, a placa é colocada depois do poste. Sim, claro. Só uma observação, senhora vereadora. Eu acho que não precisa ser técnico para entender, mas alguns redutores de velocidade foram instalados no nosso município em algumas ruas que serão recapeadas. Eu andei observando e fiscalizando na última semana, e quando quiser realizar o recapeamento, esses redutores vão ser de poucas serventias, ou o serviço terá que ser refeito. É uma observação, né, que é bom enaltecer isso aí para que seja visto próximas instalações desses redutores, estudar se a rua for recapeada, espera um pouquinho mais. Esperamos até agora. Muito obrigado. Exatamente. E a placa, né, colocar atrás do poste, então, realmente precisa ser um estudo mesmo. Ter pessoas capacitadas para estar fazendo este levantamento e execução do projeto, né? Eu cobro, já faz tempo que eu tenho cobrado a Rua Nicola Carone, aquele movimento que dá juntamente com o Tropical, também já pedi para ser feito alguma coisa ali, descendo ali para Modesto Carone, nós precisamos observar. E depois que o PSF estiver pronto, né, que o fluxo de gente, né, vai aumentar, então nós precisamos ficar atentos a alguns local de maior movimento aí do nosso município, né? Parabenizar também o esporte, né? Está tendo bastante campeonato, era isso que a gente sempre via pedindo, né? Eu sempre falo que eu gosto muito de cobrar. Eu cobro, eu vou atrás, mas eu também sei, na hora de parabenizar, queria parabenizar o esporte, em nome do BE, né? As meninas aí também, o futebol feminino, em nome do Cleito, voluntariamente, né, como mencionado aí pelo Elton, faz um trabalho brilhante com elas, né, e também Muay Thai também, através do Anderson e outros mais, né. E para finalizar, eu participei aí, até desde essa semana passada, muita polêmica agora sobre o nosso cartão alimentação, né? Então, participei como funcionária, né? Sou do sindicato, participei da última reunião aí, onde foi pedido ao executivo que seja feito o cartão em dinheiro, né? Todo dia 20, né? Estou estudando, né? Eu acho bem importante, essa é a finalidade desta casa, a gente estudar muito bem, porque depois vai vir para nós estudarmos. Eu sei que em Sandovalina, até estou entrando em contato, está sendo pago assim em espécie, né? Em dinheiro para os funcionários, então eu quero estar conversando para a gente ver tudo certinho, se não tem problemas futuros, né? A princípio, eu não achei nada, até estava vendo sobre a CLT, parece alguns funcionários da CLT e tal, mas eu ainda estou estudando. Tivemos problema nessa última semana aí, né, que alguns lugares conveniados não estão pegando, o sindicato já fez um ofício, né, solicitando que o jurídico da prefeitura entre em contato, porque se não estar pegando, tem que estar saindo, tem que ter pedido exclusão. Não pode falar que não vai pegar e ainda continua aí no aplicativo. Não pode, que isso está lesionando aí nós, funcionários. Então, falei hoje ainda novamente com o Guerra, eles estão analisando, porque o contrato com o BK vai até setembro, né? Então, eles estão analisando aí os fatos que têm ocorrido aí esses últimos dias, que deixou os funcionários muito inquietos e com razão, porque tinha gente que tinha saldo no cartão e não tinha onde usar, porque fulano não pega mais, ciclano não pega mais. Então, eles estão analisando aí, porque nós não podemos ser lesados com isso. E também um pedido aí que eu tenho percebido da população. Até hoje também entrei em contato, estão sendo contratados mais 2 psicólogos para o nosso departamento de saúde. A demanda está bem grande, especialmente pós-pandemia, eu posso dizer que aumentou-se muito a procura desse profissional.
nós precisamos trabalhar, que a gente consiga aí, né? Eles estão locados agora no CAPES, mas eram dos PSFs. A gente precisa amenizar de alguma forma essas filas que nós estamos encontrando. Porque, e eu sinto, como aumentou muito isso pós-pandemia, a gente precisa melhorar, e melhorar a qualidade de vida. A gente fala muito aí, vê muita parte de depressão. Depressão não é frescura, gente. Depressão a gente tem que aliados aí a medicamentos, a terapia. Então, nós precisamos melhorar muito essa parte aqui, tá? Então, vou pedir aí, marcar uma reunião com a secretária de saúde, com a equipe, para a gente ver essas filas, o que podemos amenizar aí para melhorar o atendimento da nossa população. Também gostaria de parabenizar o CAL, né? Eu estive na praça lá, perto da José Valejo, foi colocado um brinquedo lá que, olha que bacana, utilizaram, não estava mais sendo utilizado na creche, o brinquedo está bom, né? Claro, primeiro, vamos sempre prezar aí pela segurança, foi colocado, hoje ele estava lá arrumando, né? Agora vai lavar o brinquedo, e ali não tinha nada naquela praça. Então, as crianças, assim, adoraram, né? Então, é isso que eu tenho andado pelos bairros, estou fazendo aí, acompanhando até o orçamento participativo, né? E da importância das pessoas falarem o que precisa para melhorar aí para o bairro. E lá era que elas pediam muito por brinquedo. Por simples que foi colocado lá, pequeno até, eu falei que a gente precisa melhorar essa questão aí dos brinquedos, né? Colocar, fazer amarelinha no chão, a gente fazer atividades para que as crianças não fiquem mais só no celular, que elas tenham aonde gastar aí as energias. Por isso que eu falo da importância, né? Sempre falei aqui, da importância do esporte. A gente tendo aí vários treinos aí, eu vejo sempre o Elton como pai aí que participa, né? Dos campeonatos. Então, assim, a importância da gente estar levando o esporte, atividade aí para essas crianças. E nós, repito, estamos numa cidade pequena, nós vamos conseguir fazer isso. Tirar as crianças um pouquinho do celular e levar para as atividades físicas, né? Então, eu acho que no meu segundo momento é só. Desejo uma semana aí abençoada, o mês de agosto, né, que iniciamos hoje. E conte comigo sempre. Com a palavra, vereadora Maila. Peço a palavra. Boa noite novamente. Nesse segundo momento, gostaria de falar novamente sobre saúde. Eu falo que é uma das prioridades, tem que ser uma das prioridades da gestão, né? E é uma das minhas. Como foi feita a indicação no primeiro momento, com relação à farmácia, gostaria de pedir, né, para que a secretária converse com os médicos. Nós temos uma relação municipal de medicamentos, o REMUME, de toda a medicação que consta na farmácia municipal, e muitas vezes os médicos acabam por receitar uma medicação que não tem no nosso quadro, e muitas famílias não têm condições e acabam sem tomar medicação, e, em consequência, o tratamento não é feito. Então, nós temos medicações para todas as doenças, então, acho que está faltando um pouquinho de gestão nessa parte, porque não resolve o médico prescrever uma medicação e o munícipe não ter condições de comprar, né? Porque o que vai acontecer? Ele não vai dar seguimento ao tratamento. Então, existe uma relação, eu acho que essa relação ela deve ser impressa, deve ser entregue novamente, agendar uma reunião, para que eles consigam entender que o paciente ele precisa da medicação. E não é, eu por ego vou receitar a medicação X, porque muitas vezes eu quero ir contra a gestão que vai resolver. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de pulso com relação a essa situação. Como já mencionado, o URI está com inscrições abertas, tem vagas remanescentes para o curso de balé. Falando de curso, quero parabenizar a Secretaria de Promoção Social. Eles estão realizando cursos todas as quintas-feiras.
no anfiteatro. Os cursos vão até dezembro, né? São mais de 10 cursos ofertados. Vão ser mais de 200 pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, porque muitas vezes tem uma oferta, mas não tem o profissional qualificado. Então, é muito importante essa qualificação de duração curta. Muitas vezes a pessoa tem um serviço paralelo, trabalha de diarista. Então, é importante. Até já falei com a secretária, a questão do ar condicionado lá no anfiteatro. A questão da ventilação lá não é muito boa, né? Então, é o lugar mais aberto, maior que tinha para fazer os cursos, mas acho que a gente precisa investir ali na questão da ventilação, né? Ou implantar o ar-condicionado, ou instalar alguns ventiladores que resolve o problema a curto prazo, para dar mais condições. Porque se você está num ambiente que não está muito adequado, vamos dizer assim, o rendimento vai ser menor. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos. No último domingo nós tivemos o Castramóvel na praça. Gostaria aqui de parabenizar o Carlos, que está aqui presente. Eu falo que não precisa ser político para fazer a diferença. Não precisa estar sentado numa cadeira, ter um mandato para poder ajudar a gestão. Esse é o diferencial, é isso que a gente precisa, que a população entenda isso. Que não é porque eu não estou sentado numa cadeira, que eu não tenho mandato, que eu não posso auxiliar com emendas, né? Então, o Carlos, o Júnior Meneghetti, o Jean, a Alessandra também, que nós tivemos uma emenda impositiva para o centro comunitário, que eu disse a ela que foi por ela abraçar a causa, né? Ela vestir a camisa e falar, não, nós vamos trabalhar porque a gente precisa do bem comum. Né? Então, nós temos a Aline também, a Bárbara, né? Para não ser, como mencionado, esquecer ninguém. Então, parabenizar todos os envolvidos, direta ou indiretamente nessa situação, e lembrar a população que quem não conseguiu fazer a castração no domingo, a secretaria continua recebendo os cadastros, é só estar procurando a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Tem alguns critérios, né? Mas as meninas podem estar informando melhor. Alguma dúvida também pode ligar, né? Tem um telefone, para que a gente consiga resolver esse problema, que é uma questão de saúde pública também, né? Então, é tudo relacionado, é tudo interligado. Então, quando as pessoas deixam o ego de lado e buscam o bem comum, a gente só tem a ganhar, né? Então, volto a parabenizar vocês. Você está contra o Pode. Voltou o microfone. Pode voltar? Temos um probleminha técnico. Como eu estava falando, na próxima sexta-feira, dia 5, nós vamos ter uma iniciativa em parceria com a Internet Way e a Prefeitura Municipal de árvores frutíferas. Então, vão ser doadas 100 árvores e outras 400 para a gente começar o projeto do pomar urbano. Então, convidar a população para que vá até a Praça da Ponte na próxima sexta-feira, a partir das 13 horas. A Secretaria de Meio Ambiente também vai disponibilizar algumas mudas que se encontram na Secretaria, e essas árvores frutíferas também, porque a gente precisa sempre estar pensando no meio ambiente. Então, nós temos algumas podas que nós sempre estamos cobrando, que precisa ser feito o plantio com planejamento, para que futuramente não tenha que ser feito essas podas e gerar alguns problemas, né? Então, é um projeto que já foi passado nessas casas, para que as praças e áreas verdes tenham 30% de árvores frutíferas, né?
Então, é uma iniciativa também, levando em consideração essa lei que foi aprovada. Então, voltar a convidar a população. Com relação às estradas rurais, né, na última semana foi liberada mais uma via que estava interditada, né, com a Taborá, no bairro do Cristal. Lembrando a população que essa casa e o executivo estão empenhados em resolver os outros problemas. Sabemos que a ponte Patatupã está aguardando licitação do governo do estado, então é algo que é um pouquinho mais demorado. A gente sabe da necessidade, da urgência daquela construção daquela ponte, mas vai além ao que a gente pode fazer. Então, há muitas pessoas que falam, mas vai demorar quanto tempo? A gente não sabe, mas a gente está trabalhando para que seja o mais breve possível. Como todos sabem, trabalho na Secretaria de Saúde. O transporte dos pacientes é um transtorno gigantesco, tanto para o paciente quanto para o motorista. Viagens que faziam-se em 40 minutos, hoje demora 2 horas. Então, muitas vezes o motorista vai para Tupã, ele não consegue ir para outro lugar durante o dia. Por quê? Por causa do tempo, né? Então, esta casa está empenhada para que seja solucionado o mais breve. Estive conversando com o Fernando, já está fazendo a parte de licitação de uma área ali na Matinha dos 30 alqueires, tem as Polainas também, uma outra área. Então, as estradas estão, sim, em constante trabalho, o secretário, o pessoal da licitação, para que a gente consiga solucionar esse problema que prejudica tanto a população que faz escoamento de materiais-primas, de pacientes, né? Então, gostaria de me colocar novamente à disposição da população. Todos têm meu Facebook, o WhatsApp, só deixar uma mensagem, ligar, que a gente puder fazer para facilitar e melhorar a qualidade de vida da nossa população, essa casa está empenhada. Com a palavra, o vereador Jorge. A palavra. Nesse segundo momento, eu gostaria de levar em consideração alguns pontos que eu acho importantes e que eu até acabei anotando da fala dos vereadores e acho bastante importante. Em relação à primeira fala que o vereador Mutuca disse lá atrás, não vou entrar em polêmica, mas é importante que eu entenda a fala dele, mas é importante a gente deixar claro para a população que existem duas questões quando se trata de questões jurídicas. Existe a insegurança jurídica e existe a ilegalidade. O que é a insegurança jurídica? A insegurança jurídica é quando algo é confuso e não existe jurisprudência no sentido dessa situação. Ou seja, não tem como prever. Existem indicativos de que algo possa ser ilegal, mas até a questão não existe. Existe a ilegalidade em si. Quando existe um parecer jurídico, o parecer jurídico ele orienta, ele indica, mas jamais ele dá uma segurança de 100%. E explico por quê. Porque o direito ele é dinâmico. O direito ele é constante e entendimentos que eram tidos durante vários anos são mudados em uma votação, como foi mudado pelo STF a questão do entendimento lá atrás e julgamentos em primeira e segunda instância. Isso aqui que a gente chama de insegurança jurídica que foi causada. Só para deixar claro, então, essas questões, quando passa pelo jurídico da casa, com certeza é extremamente competente, como o jurídico da prefeitura é extremamente competente, bem? Mas existem inseguranças e existe a ilegalidade. Quando existe a ilegalidade, cada um no seu quadrado, e enquanto jurista, acredito que esses operadores do direito, em momento algum, vão determinar algo que não lhes compete, como a essa casa, o que deve ou não ser feito. Eles vão indicar, porém, a deliberação é da casa. Outro ponto que eu gostaria de observar, sanada essa situação, é com relação
aos redutores que o vereador Elton mencionou e a vereadora Eliana também mencionou. A vereadora Eliana mencionou que são alguns redutores que tem muito redutor sem pintura e tudo mais. Então, eu vou trazer dados específicos. De todos os redutores da cidade, 6 redutores estavam sem pintura. Dos 6, hoje, apenas 3 estão sem pintura. Dados atualizados de hoje à tarde. E esses 3 estão sem pintura justamente porque acabaram as tintas referente à demarcação de redutores por esses 6 que vieram. Esses 6, vereador, que foi feito em ruas específicas, eles são um reflexo de um convênio com o Detran, que foi liberado através de uma visita que nós fizemos lá em São Paulo. Graças a Deus conseguimos novamente assinar o convênio e tudo mais. E, a partir da assinatura desse convênio, o Detran já veio e começou a fazer o serviço do município. No entanto, eles não observaram quem, de fato, estava à frente do Departamento de Trânsito nesse momento em que o secretário Jamil, muito prontamente, ao ficar sabendo que estava um pessoal específico do Detran, que ganhou licitação e toda essa situação para eles fazerem aqui no nosso município, essas demarcações de redutores de velocidade, inclusive redutores esses que essa casa aqui indicou, desses 6, inclusive, essa casa aqui indicou 6, só para deixar claro. O Jamil, imediatamente, no seu papel de secretário, pediu para que eles parassem o serviço, porque existiam aí uma programação para que fosse feita em cima disso, e eles já se comprometeram, inclusive, vereador, que eles vão voltar e refazer o serviço depois, porque eles realmente não tinham pego nenhum tipo de ordem de serviço aqui com o município. Logo, não existirá nenhum ônus ao município. Então, só para esclarecer essa questão do trânsito, às vezes, como é colocado, e eu tenho a ciência dessa situação, que fique claro para a população. Foram instalados 6 redutores de velocidade, sem o conhecimento inicial. Ao tomar conhecimento, foi paralisado essa obra, mediante... Obra não, essa colocação de redutores, que vão ser retomados agora a partir da segunda quinzena do mês de agosto. Então, aí, as indicações, os vereadores aqui dessa casa que já fizeram as suas indicações e encaminharam ao setor competente, fiquem atentos, porque serão contemplados. Então, a gente já adianta aí, como funcionário, porque eu não sei se a casa tem ciência, mas hoje eu sou escriturário, funcionário do trânsito municipal. E os dados dos quais eu tenho aqui hoje não só estão na minha ciência, mas à disposição de qualquer munícipe que queira saber sobre o assunto. Com relação às demarcações ainda no município, a gente pode adiantar já que o serviço está sendo feito e parabenizar a Secretaria de Planejamento nesse sentido, uma vez que todas as demarcações verticais e horizontais estão sendo revistas. Então, essas placas que estão escondidas atrás de postes e tudo mais, elas já estão sendo avaliadas, sim, e já estão sendo corrigidas. Inclusive, existe o prestador de serviço que já tem delimitação de serviço aí até o final de semana com relação a esse tipo de assunto. Então, é interesse, sim, da municipalidade, na figura do secretário. Aí eu posso dizer que eu estive em conversa com ele e manifestei a minha vontade e a minha percepção de que isso fosse resolvido também realmente da maneira mais rápida possível. E pontuar, inclusive, a questão dos nomes nos postes das nossas ruas, da nossa cidade. É importante deixar claro que existe a necessidade extrema, uma vez com a mudança dos CEPs e tudo mais na nossa cidade,
existe uma confusão bastante grande por parte dos Correios, eles estão com uma grande dificuldade. Haja vista a vereadora Eliana, que já procurou, já falou sobre esse assunto, também muito bem observado, vereadora. Isso demonstra que a senhora está sempre atenta realmente aí ao que a população realmente tem pedido. Como alguns outros vereadores também já haviam, assim como eu, se atentado para essa situação. De fato, a população tem nos procurado em relação a isso, e uma boa notícia é que isso já está em processo de já está encaminhado, né? Já está em processo aí de compras de serviço e tudo mais, e muito em breve isso vai estar acontecendo, como é uma demanda dessa casa que já foi cobrada, já foi falada nesse plenário. E então eu gostaria de deixar aqui, estender os parabéns à Secretaria de Planejamento, que tomou as providências já, que deviam ter acontecido, mas assim que foi mais uma vez alertado sobre isso, já tomou providências para que isso venha a acontecer. Então, muito em breve, os nomes serão aí colocados nos postes e estamos verificando a possibilidade de que essas ruas sejam acompanhadas pelos novos CEPs. Ainda está sendo avaliada a questão de valores e tudo mais, porque é um serviço que nunca foi feito no município, então demanda um estudo melhor. Dentre outra coisa que eu gostaria de parabenizar, é todo o serviço que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Promoção Social nas questões relativas ao treinamento e oportunidade à nossa população. Acompanhei há pouco tempo a iniciação de um treinamento de costura muito importante, já vista que existem pessoas hoje no município que têm sim trazido para cá, para esse município de Quatá, a demanda de trabalho com relação a costuras e tudo mais, e a gente quer mais é que isso evolua realmente, que possa trazer cada vez mais a possibilidade de emprego à população. Em relação ao que o vereador Luiz Adilson colocou no primeiro momento, ele falou sobre a situação da taxa de emprego, um ranking possível aqui. Ele mencionou que foi colocado em um jornal específico, eu não me recordo, de Bastos ou algo assim. Esse jornal ele falava de 20 cidades. Dessas 20 cidades, ele trazia o per capita de admissões informadas ao Ministério do Trabalho e as demissões e o saldo entre elas. O que é importante a gente avaliar e sempre tomar cuidado, quando a gente fala que o município não está tendo cuidado e não está buscando situações em relação ao emprego, é a gente não olhar as situações per capita. Porque quando a gente joga per capitamente o valor de quantidade de vagas oferecidas versus a quantidade de habitantes, o Quatá sobe para a 10ª posição, incrivelmente, para a 10ª posição. É uma péssima posição ainda. Mas, se a gente pensar entre o número, a relação entre o número de habitantes de cidades, e aqui eu leio as 19 cidades, que são Lucélia, Borá, Parapuã, Iacri, Pompeia, Dracena, Marília, Presidente Prudente, Adamantina, Tupã, Quintana, Bastos, Oswaldo Cruz, Rancharia, Quatá, Oriente, Herculândia, Rinópolis, Queiroz, João Ramalho e Arco-Íris. Quando a gente faz a relação entre número de habitantes per capita, de Quatá como 14.210 habitantes, e vê a geração de empregos per capita, a gente tem uma geração de empregos per capita de 0,5 por habitante. No entanto, se a gente pegar uma cidade como Marília, se a gente faz a relação per capita, a gente sai com uma per capita de 0,1%. Importante avaliar ainda que, nesse período, a gente tem o aumento, embora a gente tenha, assim, tido demissões, mas a gente teve um aumento de 12,2% no aumento de mês no ano de 2021. E agora, para o ano de 2022, nós tivemos um aumento de mês no total de 13% em relação ao 2021. Importante levar em consideração que, como o nosso povo está sim sem emprego, mas também é importante verificar que o nosso povo tem empreendido. Nosso povo tem empreendido e aumentou exponencialmente o valor aí de empreendedores que se regularizaram e hoje fazem jus
aos benefícios do INSS, estão aí procurando cada vez mais se aperfeiçoar. Estamos longe, e eu quero deixar bastante claro isso, de um cenário ideal, mas o que a gente não pode é deixar de lado os ganhos que a gente consegue. Porque quando a gente, erroneamente, ou por discurso político, simplesmente descarta qualquer tipo de crescimento, faz com que o trabalho que venha a ser desenvolvido seja posto em descrédito. E quando a gente coloca um trabalho em descrédito, a gente coloca a população em risco. Então, quando a gente falar, a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade sobre os dados que a gente apresenta. Enquanto só agradeço, um bom final de semana a todos, porque a gente ainda está na segunda-feira, mas eu não consigo mais falar com todos vocês no Facebook. E uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus abençoe, e o final de semana de vocês sejam repleto de bênçãos aí, que todos estejam à disposição. Um abraço, eu permaneço à disposição de todo o povo cataense. A palavra, o vereador Luiz Adilson. Senhor presidente, torno a falar aí no segundo momento. Esqueci de falar aqui, no primeiro momento, a indicação do senhor e da vereadora Eliana quanto ao Departamento de Trânsito. Eu quero deixar claro que já protocolei nessa casa, não faço mais parte do trânsito, da comissão de trânsito, pelo motivo de que as coisas são tomadas, as atitudes são tomadas na calada da noite, sem reunir, sem chamar a comissão para ser ouvida. Vai fazer 2 anos em janeiro no mandato, participei de uma reunião, e foi o diretor, acho que era o Devair, era o Devair, que fez nos primeiros 6 meses do meu mandato. E fez uma reunião, achei muito importante, porque ouviu todo mundo, ouviu a comissão, onde determinou, onde ia colocar placas. Na época estava em pandemia, os jovens ficarem, ouvirem música, beber, não sei o quê. Foi excelente. Depois acabou, nunca mais teve reunião. E ainda, para satisfazer o desejo aí, uma calada da noite aparece ali em frente da igreja, pintado de amarelo, onde pode estacionar o trailer e vender as coisas ali durante o dia, sem a comissão. Não sei quem que fez, quem fez. Aí eu acho que acharam estranho, né? Porque não chamou a comissão para ser ouvida, para ter... O prefeito pegou e fez um decreto. O prefeito manda, ele pode fazer o que ele quer, né? Então ele fez o decreto para sanar isso aí. Então, eu quero só deixar claro que eu pedi o meu desligamento, não quero fazer parte dessa comissão, tá bom? E espero aí que o senhor e a senhora Eliana sejam atendidos nessa indicação de vocês. Quanto ao coisas boas também, nós também temos que dizer, o Executivo foi muito bem na contratação da secretária de Educação, a Deise Pires. Uma pessoa que vive do magistério, uma pessoa que mais de 30, 35 anos está na educação. Tem condições extremas para conduzir a educação do nosso município. Então, quero parabenizar o Executivo, parabenizar a Deise, pode contar aí com essa casa, o que for preciso. Eu quero também, eu recebi uma solicitação de um menino, um adolescente chamado Guilherme Renan, que está pedindo para que seja estudado mais um ponto de ônibus no pôr do sol, que os estudantes estão chegando muito tarde e até eles chegarem às suas residências estão passando por ruas perigosas, lá, andam muito. Então eu vou fazer essa indicação na segunda-feira, na próxima sessão, para que a gente possa estudar junto com a secretária da Educação esse pedido do Guilherme Renan Dias Gonçalves. Quanto à segurança pública, não tem muito o que falar de segurança pública. Delegado não mora no município.
Promotor não mora no município. Juiz não mora no município. Prefeito mais para lá do que para cá. Nós vamos falar do quê? Abandonar, deixar na mão de Deus. Quando eu pedi um planejamento da atividade delegada, até hoje não veio nenhuma resposta. Não sei se veio hoje à tarde. Não tem planejamento. Não tem planejamento. A atividade delegada paga lá, que eu vier a lista. Paga lá e vai e deixa rolar. Fora o que aconteceu no hospital. Uma médica ser agredida, ou quase agredida por um paciente. Quanto tempo? Desde o começo do mandato a gente vem pedindo. Coloca um segurança no hospital. Não é para bater na pessoa, pelo menos para intimidar. Para ver que tem uma pessoa ali que pode fazer alguma coisa, tirar para fora, uma força a mais, porque a mulher às vezes não tem essa força. Mas, infelizmente, né? Então esperamos aí que amanhã todos os órgãos aí possam participar dessa reunião, inclusive os produtores rurais, aí, que tem muitos aí que estão com medo, né? Possam vir participar dessa reunião e cobrar. Cobrar porque a nossa parte nós estamos fazendo. No momento é só, senhor presidente, eu quero, estava me esquecendo aqui, eu quero deixar os meus sentimentos, a família da Lapria, a Simone, Maria José, o André, pela perca do nosso amigo Vadinho, Vadinho da Lapria, que infelizmente nos deixou aí durante esse mês que nós estávamos em recesso. Então quero deixar aí os meus sentimentos à família. Sei que o momento é duro, difícil, mas Deus irá confortar o coração de todos vocês. O momento é só, senhor presidente. Boa noite e obrigado. Com a palavra, o vereador Severo. Boa noite, senhor presidente, nobres companheiros, pessoal que nos acompanha pelo meio da internet. Voltando aí do recesso, a gente sendo cobrado por alguns munícipes da nossa cidade, muito cobrado, o qual estive os munícipes me cobrando a respeito da quadra ali da vila. Teve um projeto no dia 8 de fevereiro de 150 mil para a reforma daquela quadra lá. E até agora, ninguém sabe o que está acontecendo. Vou estar fazendo um requerimento a respeito desses 150 mil ali dessa reforma. Mas analisando ali aquela quadra, não podia ter fechado ela. No período que tinha que abrir aquela quadra. Procurei o secretário de esporte. A quadra foi passado para a associação, moradores dos bairros, do bairro aqui, do Margarida Maia. Vou pedir em requerimento se esse uso de concessão foi passado por essa casa, porque desde o momento que você passa um órgão público para alguma associação, a responsabilidade é da associação, não da prefeitura. Hoje uma criança de 12 anos chegou até a mim, perguntou: o senhor é vereador? Aí eu me assustei, cara. O pensamento da gente é duro. Aí ele pegou, eu falei, olhei nele e falei: sou. Ele pegou e falou assim: o senhor não vai tomar atitude de abrir aquela quadra lá, não? Tem vídeo aqui, ó, dos meninos aqui que eu filmei, os meninos jogando bola na rua. Mandei no grupo e ninguém se manifesta. É poucos. De prefeito e Câmara.
Amanhã vou estar lá fazendo um vídeo, vou fazer uma live ao vivo lá na quadra lá. Porque eu me dispus a semana passada e conversei com o senhor presidente da Associação dos Moradores ali do Margarida Maia, me dispus de ser um voluntário para poder lavar aquela quadra para as crianças estar brincando ali. Porque na minha própria rua, os meninos estão lá jogando bola, na rua, e é 2 quarteirão da quadra. Essas crianças podiam estar desfrutando daquele lazer, já que não vai reformar, abre a quadra, porra. Me desculpa aí o palavreado aí. É coisa da gente ficar nervoso. Me desculpa aí a população, que momento muito nervoso aí, porque não foi nenhum e nem duas. Ó, eu mostro aqui para vocês, tem mais de 3 mensagens, pessoas me cobrando a respeito da quadra, e não dão esclarecimento à população. Se a população procura a gente tem que procurar os responsáveis. Se passou para a associação, quem tem que tomar de conta é a associação, não a prefeitura. Desde o momento que você passa alguma coisa para uma pessoa, você passou para mim, ô vereador, alguma coisa, quem que tem que tomar de conta? É eu que tenho que tomar de conta. Agora, qualquer coisa ir lá na prefeitura, precisa de uma bola, é a prefeitura. Se uma associação está legal, a Secretaria de Esporte manda os kits de bola. Porque eu já procurei saber. Desde o momento que a associação está legalizada, a Secretaria de Esporte manda os kits materiais para a associação. Desde quando que você está legalizado. Se não tiver legalizado, então essa quadra aí foi passada só de boca. Outra coisa também, que a gente vem analisando aqui no nosso município, a respeito desses fios, que a gente vem cobrando, é fio de internet, é fio telefone. Vocês podem, muitas das vezes a gente passa desapercebido, mas a partir de hoje, senhores vereadores, vocês podem passar, se na rua de vocês, se não tiver 3, 4 fios esganchados no poste, vocês podem olhar aí, ó, de cabo a rabo aí, ó. Entra numa rua e sai na outra. É de fio poluindo a nossa cidade, deixando a nossa cidade feia. Projeto para fazer placa, para iluminar placa, na nossa cidade tem. Tem o poste lá e tem a plaquinha lá, identificando o poste. Então, se for pela essa casa, vou estar elaborando um projeto, com alguns vereadores que quiserem, para a gente, para essas empresas de internet, né? Já foi feito. A gente fez a indicação, mas vamos estar fazendo um projeto. Como não tem custo, aí a gente pode fazer projeto, não pode, ô presidente? Não tem prejuízo para a prefeitura, então a gente pode elaborar esse projeto. Por quê? Vocês podem passar em algumas ruas aí, tem uns fios, eu já cansei de ver criança puxando aqueles fios telefone, aí fala assim, mas não tem energia. Opa! Mas você vai saber se aquele fio telefone enrolado naquele fio que vai até a sua casa lá, eu já cansei de ver que tem enrola ali, ó. Uma criança puxa, e aí? Vamos estar evitando aí segurança também desses fios aí. Vou estar elaborando esse projeto, conversar com o executivo, e alguns vereadores, se quiser fazer junto comigo esse projeto aí, coloca à disposição de todos os vereadores aí. Meu muito obrigado a todos. Desculpa algumas expressões que eu falei aqui, né? Porque a gente fica até nervoso. Me desculpa e tenham boa noite aí a todos. Senhores vereadores, sabemos aí que às vezes no calor do momento e nas emoções aí, às vezes alguns vereadores podem se exaltar, o vereador Severo já se desculpou a respeito aí da palavra dita, peço que não ocorra mais e que se atente mais. Senhores vereadores,
Vamos agora para a segunda votação. Chamada dos senhores vereadores para a segunda votação. Antônio Severino da Silva, Elton Mas Estouco, Gerson Mário Vieira da Silva, Presente. Jorge Luiz Bedin Cardoso, José Francisco Santos, Luiz Adilson Guimarães Alves, Maila Corrêa da Costa, Severino Francisco da Costa. Senhor presidente, faça um requerimento verbal que seja mantido a primeira votação. Requerimento do vereador Luiz Adilson para que sejam mantidos os resultados da primeira votação. Todos estiverem de acordo e permaneçam sentados, o contrário se manifesta. Não havendo manifestação, informa a todos os presentes que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 8/8/2022, às 20 horas. Declaro encerrada a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Quatá. Uma boa noite. Deus abençoe a todos.